Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bicast. Hoje falaremos sobre um tema muito importante, um procedimento cirúrgico chamado ureterolitotripsia semirrígida ou flexível, com o uso do famoso catéter duplo J. Doutor, o que é a ureterolitotripsia e catéter duplo J? Essa eu tenho que ler. Como você mesmo disse, a forma é descomplicada, né? Então vamos entender o que é esse palavrão, né? A ureterolitotripsia, que na verdade é ureterorrenolitotripsia, semirrígida ou flexível, né? O intuito de hoje é falar um pouquinho sobre pós-operatório, né? O que esperar, o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado. Mas obviamente, para explicar o pós-operatório, uma pincelada rápida no procedimento. Então, ureterolitotripsia. Lito é pedra, tripsia é quebra. Então, é a quebra da pedra que está no ureter, tá? Quando é ureterorrenolitotripsia, é a quebra da pedra passando pelo ureter, chegando no reno. Então, a semirrígida é um material que a gente usa que é rígido, longo e fino, que me permite de forma endoscópica entrar na uretra, bexiga, subir pelo ureter, acessar a pedrinha, quebrar a pedrinha e retirar os fragmentos, tá? O catéter de duplo J, a gente já falou bastante sobre ele no outro episódio, mas é o que a gente acaba deixando depois, vamos conversar sobre ele também. Então é uma técnica minimamente invasiva, endoscópica, para fragmentação de cálculo, para quebra da pedra. Ela pode ser feita no ureter ou ela pode ser feita no rim. Quando eu vou acessar o rim, eu uso flexível, que é um material da mesma forma, fino, comprido, acesso endoscópico, mas ele é molenga na ponta. Então, esse molenga na ponta me permite, com um joystick, fazer curvas. Então, eu consigo acessar todos os cálices do rim, tá? Por isso que ele é chamado de flexível. Joia? Acho que basicamente isso. E o duplo J, né? O duplo J, ele é um canudinho que a gente vai deixar lá dentro e por um tempo a ser determinado de acordo com o procedimento e algumas coisas, que vai ser discutido aqui também, mas ele serve para dilatar o nosso ureter, para proteger esse ureter por um período e também para drenar, permitir que a urina que estava parada no rim, provavelmente por causa da pedra, permitir que essa urina chegue até a bexiga. Então, é isso aí. E um dado importante, né, Luiz, só complementando, é que por que a gente deixa o catéter, né? Sim. Então, todo mundo pergunta, dá para fazer a cirurgia de retirada de cálculo sem deixar o catéter? Na maioria das vezes, não. Porque o catéter fica exatamente, porque quando você retira o cálculo, ou quando você manipula dentro do ureter, esse ureter ele fica inflamado. Se você não deixa nada lá dentro, aquele canudinho, as paredes vão inflamar, vão inchar e ele vai fechar. Uhum. E o rim vai tentar drenar a urina, não vai conseguir, e é como se você não tivesse tirado o cálculo. Então o catéter duplo J, ele entra para garantir que mesmo que você tenha uma inflamação, um fechamento por inchaço do ureter, essa urina vai continuar passando pelo catéter. Então daí da importância do catéter. A gente costuma dizer que o catéter, ele é um mal necessário, né, Luiz? Porque ele vai ter incômodos, você já vai me perguntar isso daí, mas esses incômodos, eles são menores do que se você tivesse esse ureter fechado e tendo dor. Legal. E como o intuito, né, desse episódio é esclarecer todas as possíveis dúvidas do pós-operatório, quais os principais cuidados desse procedimento? Muda de acordo com o rígido para o flexível? Como o paciente deve se perceber aí nas primeiras horas de pós-operatório? Vamos lá. A princípio, o pós-operatório não é muito diferente nas duas cirurgias. Apesar das cirurgias serem diferentes, como o Luiz bem explicou já, mas o pós-operatório ele é muito semelhante porque as duas vão sair, o paciente vai sair com um catéter duplo J. E aí vamos falar sobre esse pós-operatório com catéter duplo J, tá? Então, essas cirurgias são geralmente cirurgias rápidas, o paciente faz e vai embora no mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte, e ele vai com um catéter duplo J. Como eu falei, é aquele mal necessário. É ruim com ele, pior sem ele. E uma outra coisa que a gente percebe na prática é que assim, o catéter duplo J, ele é muito paciente dependente. Tem pacientes que você passa o catéter duplo J, eu, por exemplo, tenho um paciente que passou o catéter duplo J, foi andar de montanha-russa na Disney, sem problema nenhum, sem dor. O Luiz passou duplo J, foi correr, foi jogar tênis, e a gente tem aquelas pacientes
que não são poucos, que você, por mais que você tome os maiores cuidados de posicionamento do catéter, usando o melhor material, a gente sempre tenta escolher o material mais molinho, adaptar, posicionar bem o catéter, mesmo assim tem aqueles pacientes que vão ter um incômodo muito grande, tá? A ponto de não conseguir dar um passo para sair da cama nos primeiros dias de pós-operatório. Quais são esses incômodos? Acho que são 3 principais. O primeiro deles a gente lembra que o catéter duplo J ele fica uma pontinha no rim e uma pontinha na bexiga. Então, essa pontinha da bexiga, que fica lá na bexiga, ela fica encostando na parede da bexiga e mandando uma falsa sensação para o cérebro de que o paciente quer urinar. Então, muitas vezes o paciente fica com uma polaciúria, ou seja, uma ida várias vezes ao banheiro para urinar pouquinho. É como se ele tivesse com uma infecção urinária, tá? Ele ou ela, né, obviamente. Então é a sensação de urinar várias vezes de pouquinho em pouquinho. Esse é o primeiro sintoma que o catéter pode dar. E nesse momento de urinar, ele pode sentir uma ardência? Pode, né? Comparando pode. ali com a infecção urinária, ele tem, pode, é esperado. Pode sentir ardência, mas aquela coisa, é ardência só na hora de urinar. E se ele tiver uma ardência excessiva ou contínua, é um sinal de alerta para saber se aquele paciente que tem catéter, ele pode ter infecção associada. A gente costuma deixar antibiótico para evitar a infecção, antibiótico profilático, mas mesmo assim o paciente pode fazer uma infecção. Então é uma ardência, mas é essa sensação assim de momentânea de que estou com vontade de ir ao banheiro para urinar, tá? É diferente daquela ardência lacinante da infecção urinária. Perfeito. Se aquela aparecer, você tem que tomar cuidado. Então esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é a questão da micção, né, Luiz? Aquele paciente que vai ao banheiro e aí, no fim da micção, ele sente uma dor no rim. E o Luiz tem uma comparação muito legal, que é mais ou menos imaginando o seguinte: imagina que você tem a bexiga, é um copinho plástico, e você tem o catéter duplo J, é o canudinho. Quando você faz força para urinar, você está apertando a bexiga aqui. E o que acontece com a água? Ela sobe pelo canudinho. Quando sobe a urina refluxiva pelo catéter duplo J, tem paciente que sente mais, tem paciente que não sente absolutamente nada. Então, se o paciente não é explicado sobre isso, ele vai assustar. Então ele vai perceber que, poxa, calma aí, o que está acontecendo? Não tirou a pedra, meu rim está doendo, o que está acontecendo? Então, segundo sinal. Você quer falar um pouquinho do sangramento, Luiz? Acho que é legal. São aquelas queixas, a gente coloca isso aqui na conversa, porque são as queixas que a gente mais escuta. Sim. Então o paciente fala assim, doutor, isso que o Deusdado falou é muito comum. Doutor, minha pedra saiu porque eu estou tendo dor. Principalmente quando eu faço xixi, então realmente é a dor do refluxo. E outra é o sangramento. Eu falo assim, nossa, fui fazer xixi hoje, saiu muito sangue, minha urina saiu muito vermelha. É normal. De novo, a gente falou lá atrás, no dia da conversa, mas é normal o paciente ter uma urina vermelha nos primeiros dias de pós-operatório, geralmente no primeiro, no segundo, ela fica bem avermelhada pelo procedimento em si. Depois, a gente lembra que tem o catéter. Então, se ele ficar mais em repouso, se ele ficar mais tranquilo, a tendência de se ele tomar bastante água, que é uma das coisas que a gente orienta, sempre tomar bastante água. Não precisa se afogar, nossa, mas manter uma boa ingesta líquida, tá? Então, se ele tomar bastante água, ele vai clarear essa urina. Então é normal, putz, minha urina tá super clarinha. De repente, ela ficou vermelha de novo. Ah, meu Deus, doutor, voltou a ficar vermelha. É um problema? Não, é uma coisa esperada. Tem um corpo estranho dentro da tua via excretora. Tem um catéter, né, molinho, super pouco agressivo, mas ele tá lá. E conforme você anda, conforme você se movimenta, aí eu pergunto às vezes pro paciente, o que você fez hoje? Você andou? Ah, doutor, fui até o shopping, eu tava bem, fui até o shopping, dei uma andada, fiz umas compras. Ou seja, ele caminhou, ele andou, ele fez esforço. O catéter se movimentou, então sangra. Então, o sangramento intermitente é normal. Então, a gente tem o que é esperado, né, Deus? Que é a dor, o sangramento, a ardência, a vontade de fazer xixi toda hora. Isso são coisas esperadas e que o paciente pode ligar pra gente, mandar mensagem perguntando, não tem problema nenhum. E tem as coisas que a gente não quer que aconteça. Acho que de todos, a maior preocupação que eu falo assim, não importa o que você sinta, tem
uma coisa em especial, que se acontecer, eu quero que você vá para o hospital e me ligue. Ou me ligue e vá para o hospital. Mas não importa a ordem, mas você vai fazer essas duas coisas, que é febre. Se o paciente no pós-operatório começa a ter febre, 38, 39, ele pode ter feito uma infecção. Às vezes ele tinha uma infecção. E a gente operando, como a gente opera com fluxo de água, você pode ajudar sim a empurrar as bactérias para cima, ele pode fazer uma pielonefrite, ele pode fazer uma cistite, ou seja, ele pode fazer uma infecção do trato urinário. Então esse talvez seja a maior preocupação nossa, tá? Ou a dor passou além da conta, ou o paciente sentiu que ele está com uma piora do estado geral, ele está vomitando, ele está quietão, ele está cansado, ele está com falta de disposição, tem alguma coisa errada, volta que eu preciso te reavaliar. Acho que essa seria a máxima que a gente sempre fala para o paciente é que o catéter ele vai de pior para melhor, né? Essa é a ideia. Então, ao longo dos dias de pós-operatório, que o paciente vai se adaptando ao catéter, a tendência é que os sintomas melhorem, eles amenizem e não piorem. Então, esses sintomas de alerta, febre, mal-estar, prostração, tudo isso, pegar o telefone e ligar para o urologista, porque o cálculo, ele tem bactéria dentro. Sim. E a gente não pode esquecer que a gente mexeu no trato urinário. E o catéter duplo J, como eu falei, a gente deixa ele com antibiótico, a gente deixa o paciente com antibiótico preventivo, profilático. Por quê? Porque o próprio catéter, a bactéria pode se grudar no catéter e causar infecção pela presença do catéter também. Então, perfeito. São coisas que a gente tem que... É o mal necessário, a gente tem que estar sempre de olho. Sim. Sobre o catéter, existe a possibilidade de não deixar o fio e de deixar o fio, né? Quais os cuidados que esse paciente tem que ter quando se deixa o fio? O que ele não pode fazer, o que ele deve fazer? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Primeiro de tudo, a gente tem aquela pergunta, né? Quanto tempo vai ficar de catéter? Né? Eu vou ficar uma semana com catéter? Eu posso pensar em colocar o fiozinho para fora. Eu vou ficar 30 dias com catéter? Eu tive uma pedra enorme no ureter médio, que estava ali já há mais de um mês, a pedra. Quando a gente entra, a gente vê um ureter extremamente inflamado, machucado, às vezes até na própria cirurgia, você está ali naquela área difícil de ver, a própria cirurgia machuca o ureter. Então a gente está invadindo uma área que não é para entrar, é para passar xixi, água. Não é para passar nem uma pedra e nem muito menos um aparelho. E a gente obrigatoriamente vai dilatar esse ureter. Muitas vezes nessa dilatação você pode ter um machucado além daquilo que você estava esperando. Então isso pode já falar assim, olha, não, esse cara é melhor ele ficar uns 30 dias para dar tempo não só da dilatação, como a gente falou, da descida da urina, mas também de uma cicatrização melhor desse ureter. Tá? Então, se eu vou precisar mais de uma semana, normalmente 15 ou mais dias, a ideia é deixar todo ele lá dentro. Se eu tenho, pedrinha na juve. Pedrinha na juve é o quê? Na junção uretero-vesical. A pedrinha está quase chegando na bexiga. É aqueles casos mais rápidos, mais que a gente fala solta caroço, né? Então, nesses casos, a gente consegue deixar o fiozinho, tá? Tem paciente que já fala pra gente, doutor, a última vez você deixou o fiozinho, ou eu já operei em outro estado, deixei o fiozinho, é horrível. Eu já usei o fiozinho, ele não é nada legal, concordo. Mas qual que é a vantagem do fiozinho? A vantagem é que você não precisa voltar para um centro cirúrgico para poder retirar. Quando você tem o fiozinho exposto, o que é o principal? Não encosta nele. Deixa ele quieto. É uma semana, então deixa ele ali. Por quê? Qualquer tração, você pode, sem querer, tirar o duplo J do lugar. A pontinha do catéter pode ultrapassar, embicar na uretra, ultrapassando o esfíncter, que é a musculatura que dá a continência. Consequentemente, se esse catéter passou e ele é um canudo, você vai ficar incontinente, vai ficar saindo urina direto. Então, às vezes, a gente costuma deixar mais o catéter com fio em mulheres. Tá? Homens costumam ter mais desconforto. Embora tenha alguns que a gente deixe também. Eu às vezes deixo. Tá? Converso com os pacientes antes, explico as duas coisas e vai de acordo com... tem paciente que fala assim, doutor, de jeito nenhum. Tranquilo, tá tudo certo. E realmente, é muito individual. Mas a gente costuma deixar mais com as mulheres porque é muito mais tranquilo. Só que a mulher tem uma coisa, que a uretra é mais curta, então às vezes ela tá lá se trocando uma coisa, sem querer esbarra. Então o principal cuidado com o fiozinho é
tentar tomar cuidado para não puxar. Porque se você puxar, você tirou o catéter. Aí a gente recebe, às vezes, a foto, né, do duplo J já retirado. Doutor, saiu um pouquinho, então eu já tirei. E tem aquele cara que liga, o paciente que liga e fala, doutor, saiu tem um treco saindo aqui pela minha uretra. Eu falei, não, termina de puxar, você consegue? Não consigo. Então, vem até o consultório e a gente tira. Tem as pacientes mais corajosas, tem as pacientes que falam, não consigo, vem pra cá. Na dúvida, se você notou que teu xixi tá saindo e você não tá percebendo, é porque provavelmente você tracionou. Outra coisa super importante, o fio, ele tá ligando a sua bexiga. Então, ele é uma porta de entrada para bactérias também. Então, poxa, vamos evitar piscina, praia, relação sexual. É ali um momento que você tem que ficar mais tranquilo. Evitar qualquer tipo de comportamento que poderia gerar uma infecção. De novo, também, cuidado ao se vestir, cuidado com crianças, cuidados com animais com pets, essas coisas. Então, tudo isso pode, às vezes, enroscar alguma coisa e tirar o catéter sem querer. Mas acho que basicamente é isso. Você vê que é uma conversa longa, né? Essa história do fiozinho. Sim. Talvez esse vídeo aqui ajude, porque essa é a conversa que a gente tem com os pacientes no pós-operatório, né? Sim. Esse vídeo eu acho que vai ajudar para que eles possam ver e entender essa questão do fiozinho. Sim. Eu sou muito como você, eu acho que assim, o fiozinho, para a mulher vai melhor. Para o homem, o fio para fora, exteriorizado, ele incomoda na uretra peniana. Eu sei. Eu tenho paciente que diz assim que ele passava o dia inteiro sentindo o fiozinho. Então, assim, via de regra, a não ser que o paciente me peça, né, paciente do sexo masculino, eu não deixo o fiozinho. Para a mulher eu já deixo, e aí eu tenho até uma história engraçada. Eu tenho uma paciente que eu já operei ela algumas vezes e eu evito deixar fiozinho. Porque se eu deixo o fiozinho e digo assim, ó, nós vamos deixar o catéter por 1 semana. Com 3 dias ela me liga, doutor, já tirei porque estava me incomodando. Já tirei. Você não tem paciente assim? Então, assim, também é muito variável, né, de paciente para paciente. Muito. Então, o fiozinho eu costumo deixar mais em mulheres. E aí, uma dica legal na hora de retirar o catéter. Porque, assim, como o Luiz falou, qual é a grande vantagem do fiozinho? É você não voltar para o hospital, fazer uma nova sedação, fazer manipulação, entrar com o aparelho de novo na bexiga para tirar o catéter. Uma nova internação. Você puxa o fiozinho no consultório e está resolvido. Só que esse puxar o fiozinho no consultório, tem paciente que, assim, dependendo de como o médico faz a retirada do catéter, o paciente vai na lua e volta. Então, tem colegas que, infelizmente, não avisam para o paciente, tô tirando, tô puxando, puxa de uma vez e aquilo realmente dói. Então, a dica que eu dou se você é um paciente que está com um fiozinho e vai retirar, normalmente você vai muito tenso para o consultório. E a tensão faz você contrair o esfíncter. Essa contração do esfíncter, na hora que está sendo retirado o catéter, ela é dolorosa. Então, a dica maior se você está no consultório, o seu médico vai tirar o seu catéter com um fiozinho, na hora que ele for tirar, imagina que você está na frente do vaso sanitário ou que você está sentado no vaso sanitário e está fazendo aquele relaxamento para urinar. Isso vai ajudar a dar menos desconforto na hora de tirar o catéter. Sem dúvida. Eu acho que basicamente é isso. É importante, assim, tem 2 tipos de pacientes, para finalizar, né? Tem o paciente novo e tem o paciente que já está acostumado. Então, geralmente, perguntar para o paciente, o que você está acostumado? Porque a gente sabe, o cálculo é recorrente, então tem pacientes que já operaram 1, 2, 3 vezes, né? Então, poxa, tudo bem ficar com o fiozinho em você? Eu sei que eu vou tirar a pedra, vai dar tudo certo, a gente vai deixar 7 dias. Tudo bem deixar o fiozinho, doutor? Eu não suporto fiozinho. Beleza, tudo bem, conversou, tá certo. O problema, às vezes, é o paciente novo, que não tem ideia do que é fiozinho, do que é dor, do que é duplo J. Sim. E muitas vezes a gente pega esse paciente no pronto-socorro. Ou seja, você tá chegando, ele tá com dor, ele tá cheio de medicação na cabeça. Então, às vezes a gente explica, a gente fala. E aqui eu acho que isso aqui é importante para ele ter esse acesso, para ele escutar, para ele ler, para ele entender como que é essa sensação. E que o xixi vermelho é normal, e que a dor do refluxo é normal. Tem medicações para melhorar também, que vale a pena conversar com o médico, mas que se ele tiver febre, liga, porque aí é um problema. Sinal de alerta. Acho que é sempre importante manter esse contato, né, com Perfeito. o médico. É importante dizer também que nenhuma pergunta é boba, né? Eu acho que quando trata-se de um pós-operatório, tem muitos pacientes que falam pra gente,
não sei se eu estou perguntando uma besteira, Sei. mas nenhuma pergunta é boba, né? É melhor perguntar uma besteira do que fazer uma, né? Fazê-la. É isso. isso aí. Principalmente o catéter, né? Acho que ele traz muitas dúvidas Sem além dúvida. do que a gente trouxe aqui. Sim. E se você ficou com mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. Teremos o maior prazer em responder todas. Curta, compartilhe com seus familiares e amigos que acham que precisam saber dessas informações.